Dando continuidade ao nosso material a respeito de materiais magnéticos, agora a gente vai falar de ímãs permanentes. O que a gente falou até então é que os materiais magnéticos eles têm uma propriedade intrínseca de polarização, onde os seus vetores magnéticos eles têm a capacidade de se alinhar de acordo com o campo externo. Para isso se encaixa na categoria dos materiais ferromagnéticos. Qual que é a diferença então dos materiais ferromagnéticos para os materiais então chamados de ímãs permanentes? O que acontece é que essa polarização interna, né, ela é caracterizada de diferentes formas. A primeira, existe uma dificuldade muito maior de se movimentar ou de reorientar, né, na verdade de expandir e contrair essas paredes, né, esses block walls, né, e tornar maior e tornar menor os domínios de Weiss. Com isso, o ímã permanente é aquele material onde a gente realmente consegue usufruir da intensidade de campo interna dele. É como se ele funcionasse como uma bobina, mas não circulando corrente. Em outras palavras, seria uma analogia a uma pilha magnética, onde a gente consegue, né, magnetizando o material, a gente pega uma máquina externa, produz um fluxo muito intenso, orienta internamente, né, o potencial magnético do ímã permanente. Depois nós retiramos dessa máquina, podemos colocar esse ímã permanente em qualquer circuito que ele vai funcionar como uma fonte. Nessa ilustração eu apresento para vocês como que está a evolução tecnológica em cima do desenvolvimento dos ímãs permanentes. É um crescimento de até certa forma exponencial, principalmente com o trabalho e o desenvolvimento dos ímãs de terra rara. A gente tem aqui, né, listados ilustrativamente do ponto 1 até o ponto 9, como que ocorreu. Nós temos aqui datando de 1920 até aproximadamente depois de 2000, os avanços em termos de desenvolvimento e produção comercial, naturalmente, dos materiais de ímã permanente. Então, basicamente começando, né, no aço cobalto, depois nós temos aqui uma liga de ferro cobalto, depois nós temos um ímã que até hoje ele é utilizado, né, que é o alumínio níquel cobalto, também chamado de alnico. Nós temos também uma segunda evolução do alnico. Aqui em 5 nós já temos a introdução do material de terra rara, que é o samário. O samário cobalto garante uma densidade energética muito maior. E a gente percebe pelo gráfico que a gente consegue uma energia magnética muito maior do que a gente conseguia nos ímãs anteriores, por exemplo, no ímã de ferrite. O 6 também é uma nova liga, né, uma mistura com o samário para conseguir uma densidade energética maior. Aqui em 7 nós já conseguimos introduzir os ímãs de neodímio, também chamados de neodímio ferro-boro. São os ímãs de densidade energética maior do que os ímãs de samário, mas eles têm algumas complicações em termos de temperatura. A gente vai discutir isso mais à frente. A evolução continua aqui em 8 também com os ímãs de neodímio e 9 também com os ímãs de neodímio. É claro que aqui melhorando não só a intensidade de campo, né, e na verdade a energia magnética total, como está ilustrado nesse gráfico, mas também algumas propriedades mecânicas, né, para que o ímã possa operar, por exemplo, dentro de uma máquina elétrica, e também a sua suportabilidade em termos de temperatura. Como eu comentei com vocês, basicamente o que vocês devem ouvir de aplicação em máquinas elétricas são 4 tipos de ímãs. Os ímãs de alnico, os ímãs de ferrite, os ímãs de terra rara, onde se enquadram os ímãs de samário cobalto e os ímãs de neodímio. Os ímãs de alnico, né, é um composto que mistura o alumínio, níquel, cobalto. É claro que existem outros componentes, mas esses são os principais. Os ímãs de ferrite, que são produzidos através de um processo metalúrgico de sinterização, onde você pega vários pós, você mistura as ligas, faz uma prensão, pode ser a frio, pode ser a quente, então você comprime todo esse pó para formar um elemento sólido, e esse elemento, esse processo ele é chamado de sinterização. E os ímãs de terra rara, né, que são produzidos também pela tecnologia do pó, que é através da sinterização. Na verdade, existem duas formas que esses ímãs são fabricados. Uma delas é pela sinterização plena, o pessoal mistura o pó, comprime até formar esse elemento sólido, ou eles usam um aditivo, como se fosse uma resina interior ao ímã permanente, para dar a liga, né, entre os elementos e manter ele no lugar. E aqui, né, eu simplesmente falo da razão, né, de mistura que pode acontecer para melhorar ou piorar, mas basicamente misturam, né, o ferro, o cobre e o zircônio. E os ímãs de neodímio,
Basicamente, neodímio e ferro-boro são os ímãs atualmente mais famosos. Eles já são utilizados, por exemplo, em discos rígidos há muito tempo, mas eles também são produzidos pela tecnologia do pó, né? E hoje é o ímã com maior densidade energética que nós encontramos comercialmente para utilizar numa máquina elétrica para ser comprado. As tecnologias hoje de acionamentos veiculares, veículos elétricos, eles estão todos migrando para a tecnologia de máquina síncrona a ímã permanente, utilizando esse tipo de ímã justamente por causa da sua densidade magnética, da sua densidade energética, e essa densidade energética garante uma densidade de potência muito boa para a máquina elétrica. Então existem alguns pré-requisitos se a gente for realmente utilizar um ímã permanente para garantir que ele seja um bom ímã. A primeira delas, uma elevada magnetização de saturação. A gente pode entender isso como se fosse uma elevada energia, né? Seria o mesmo que comparar uma pilha amarelinha com uma pilha alcalina. Então, uma pilha alcalina ela é melhor, ela tem mais energia. Uma elevada temperatura de Curry. Todo ímã permanente, na verdade, todo material ferromagnético, se você levar ele a uma certa temperatura, os cristais eles vão se desalinhar. Então, eles vão perder aquela orientação que você originalmente pretendia naquele material. Vamos supor um ímã permanente, você desmagnetiza ele. Então, quanto maior for essa temperatura, melhor é a sua aplicação na máquina elétrica. Então significa que você, por exemplo, pode ter um ímã que antes era 100 graus operando a 150 graus, então significa que você pode extrair mais potência dessa máquina porque você tem um ΔT maior de operação, ou seja, você pode passar mais corrente na máquina elétrica, a elevação de temperatura vai subir um pouco, mas o seu ímã não vai desmagnetizar, ele vai continuar operando numa região segura. E uma elevada anisotropia, contrário do que a gente havia comentado lá na isotropia do material ferromagnético, a gente quer uma elevada anisotropia porque realmente nós queremos o potencial magnético do ímã todo alinhado numa direção e que a gente possa usufruir desse potencial magnético. A caracterização do ímã permanente ela pode acontecer em termos da remanência, ou fluxo remanente, que é o BR, da coercividade. Aqui nós temos a coercividade definida de duas formas, porque uma é a polarização intrínseca e a outra já é a mistura do ímã permanente operando no ar ou no vácuo. A curva do material, a curva de magnetização, é geralmente ilustrada no segundo quadrante, né, a curva de esterese dele. O que é importante dessa curva? O produto energético, o BH, para a gente conseguir identificar a energia desse material. Os coeficientes de temperatura para o fluxo remanente e a coercividade, se isso os torna na operação nominal reversível ou irreversível. O que a gente vai perceber é que, apesar do ímã não se desmagnetizar, à medida que eu vou subindo a temperatura, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um ímã que se desmagnetiza a 200 graus, ele está operando a 100 graus. Estar operando a 100 graus não significa que ele vai se desmagnetizar, mas muito provavelmente ele vai perder um pouco da sua energia nessa temperatura. E se a gente subir um pouco mais, supomos ali para 150, e a sua máquina elétrica estiver trabalhando com fluxo reverso, é possível que a gente possa desmagnetizar em função da temperatura e do fluxo reverso, ou seja, as duas coisas combinadas. Nós vamos estudar isso também quando a gente apresentar a curva. A resistividade do material, porque pode ser que nós tenhamos, como nós estamos falando de fluxo, circuito magnético, alguma variação de fluxo, essa variação vai produzir perdas dentro do ímã permanente e as suas características mecânicas e químicas. Então nós temos uma máquina elétrica rotativa girando. É natural que a gente espere que ela tenha uma certa suportabilidade a todas as intempéries externas, né? Digo elas químicas e mecânicas, então desde vibração até mesmo algum tipo de contaminação. Para ficar mais clara essa comparação, eu apresento uma tabela aqui mostrando, né, os 4 tipos que eu havia comentado com vocês: os ímãs de alnico, os ímãs de ferrite, samário cobalto e neodímio. Claro que aqui são diferentes tipos, mas a gente consegue ter uma noção das diferenças básicas entre cada um deles. Primeiro, em termos da máxima temperatura de operação. Começando pelos ímãs de alnico, que são esses dois aqui, nós temos uma operação até 550 graus, os ímãs de ferrite 350, os ímãs de samário cobalto já a uma temperatura menor, estamos falando de 250 a 350, e os ímãs de neodímio na faixa de 100 até 200 graus. Então claramente a gente observa uma coisa: os ímãs que têm
menos densidade energética, os ímãs que têm menos energia são aqueles que suportam uma temperatura mais elevada, dentro da tecnologia que nós possuímos hoje de fabricação desses materiais. Então existe o primeiro trade-off com relação ao uso dos ímãs permanentes. Nós podemos utilizar um ímã de densidade energética maior, mas isso significa que nós vamos ter que cuidar um pouco mais da temperatura interna da máquina. Agora, nós podemos utilizar uma energia menor, mas também a gente não vai precisar se preocupar com a temperatura. O segundo coeficiente aqui é o BR em função da temperatura, que foi o que eu comentei com vocês. Então, à medida que a minha temperatura sobe, aqui está colocado em graus Celsius, eu perco uma certa porcentagem do meu remanente. Nos ímãs de alníquel, nós estamos falando aí de 0,025%. Vou pular aqui já para o pior caso, onde eu tenho o samário cobalto de 0,04 e tenho o ímã de neodímio aqui, 0,11 e 0,2. Ou seja, o ímã de neodímio ele é mais afetado em função da temperatura. O mesmo para a coercividade, né, só ilustrativamente, mas o que a gente espera é realmente que os ímãs de neodímio eles sejam mais afetados pela temperatura, que é o que a gente mostra aqui, né? Então tem o 0,4, o maior, para o ímã, não, tem aqui ó, 0,72 para o ímã de neodímio, e se a gente pegar o alníquel é 0,01. Então ele quase não se altera em função da variação da temperatura. Aqui já são propriedades mecânicas, né? O coeficiente de expansão térmica aqui com relação a perpendicular, né, e a paralela. Então, se a gente pegasse um ímã, como é que ele vai se deslocar nas diferentes posições, né? Para nós isso é interessante, mas não é um parâmetro de projeto eletromagnético especificamente. Outras propriedades mecânicas, tanto a flexão, compressão, o módulo de Young aqui é quanto que o material consegue se esticar antes de romper, a tensão de ruptura, e a temperatura de Curry aqui seria a máxima temperatura que o material ele se submete antes de perder toda e qualquer propriedade magnética. A condutividade térmica e outras propriedades aqui de dureza e tudo mais. Por isso a gente já consegue ter um norte, quais são as diferenças básicas entre os ímãs, né? Saindo lá do alníquel, passando pela ferrite, indo para o samário cobalto, até chegar nos ímãs de neodímio. Antigamente era muito comum a gente encontrar caixas de som utilizando ímãs de ferrite, né? Então eram sistemas alto-falantes muito grandes, justamente porque demandavam um volume de ímã permanente muito maior para conseguir produzir uma força que fosse capaz de deslocar o ar a ponto de produzir uma intensidade de áudio suficiente, né? ou digamos assim, em termos de potência, né? Muito potente. Hoje em dia o pessoal já usa os ímãs de alta energia, então reduziu demais o tamanho do alto-falante. Então nós temos hoje alto-falantes bem pequenininhos, com uma capacidade de produzir, né, potência audível muito maior do que se tinha antigamente. Isso também pode ser associado a essa energia magnética nos ímãs permanentes. Indo só para os ímãs de terra rara, fazendo uma comparação mais estrita em termos dos ímãs de neodímio e os ímãs de samário cobalto. Esses dois ímãs eles oscilam. Então, em algumas máquinas elétricas nós vamos encontrar o samário cobalto, outras nós vamos encontrar os ímãs de neodímio. Isso aqui é para a gente conseguir balizar em qual situação eu deveria escolher uma em detrimento da outra. Primeira delas, temperatura de operação. Se você tem uma máquina onde a temperatura ela é um fator crítico, você não sabe se você vai conseguir refrigerar a máquina, ou pode ser que ela entre em sobrecarga e atinja temperaturas fora do ponto de operação, ou até mesmo o ambiente em que essa máquina está localizada pode sofrer alguma ciclagem térmica que isso possa prejudicar o ímã permanente. Então é melhor escolher um ímã que tenha uma suportabilidade em termos de temperatura maior. Nesse caso, o ímã de samário cobalto. Propriedades mecânicas. A sua máquina também ela vai sofrer vibrações dinâmicas, ela vai estar em condições adversas, né? Ela vai sofrer algum tipo de ciclagem, né? Seja ela não só térmica, mas também vibracional, em termos de compressão, torção, alongamento. Então também é melhor a gente olhar um ímã com uma propriedade mecânica melhor, e para isso também vai depender do processo de fabricação, mas em todo caso isso é importante porque o ímã de neodímio, por exemplo, ele é muito quebradiço. Então esse ímã, se na hora de montar, se ele bater, em geral ele trinca, ele perde uma camadinha, e ao ser exposto também, se uma propriedade desses ímãs de terra rara, ao ser
entrar em contato com o ambiente, eles rapidamente oxidam e ao oxidar eles perdem a propriedade magnética naquela região. Isso pode ir com o tempo penetrando dentro do material. Então, é um problema também na hora da montagem da máquina elétrica. E por último, a capacidade de usinagem. O que isso interfere na máquina? O processo de sinterização, o processo de produção, ele geralmente não consegue garantir uma tolerância dimensional para alguns tipos de máquina. Então, nessa situação, é preciso usinar o ímã permanente. E dependendo do material, se ele não tiver essa capacidade de usinagem, muito provavelmente ele vai se quebrar e ele não vai funcionar, não vai operar da forma correta. Aqui em termos de, comparando, o samário cobalto, ferrite, alnico e o neodímio. As vantagens do neodímio em termos energéticos do remanente. Então nós temos um remanente de 1,26, enquanto o samário cobalto está em torno de 1,3, o ferrite está em ponto de cerca de 0,38 e o alnico a gente tem alguns ímãs chegando a 1,25, mas a grande diferença do alnico é que ele tem uma coercividade muito baixa. Vocês podem olhar aqui, ele está em 47,7 contra 859 do neodímio. O que significa isso? Para o ímã de alnico, qualquer fluxo contrário é suficiente para que ele se desmagnetize. Então é um ímã que muito facilmente ele se magnetiza e se desmagnetiza. Isso é um problema para a máquina elétrica. Tem casos de, na hora de retirar o rotor de dentro da máquina, a variação do fluxo provocada, e depois o consequente abertura do circuito magnético, a desmagnetização do ímã de alnico. Então esse é o grande problema do ímã de alnico. Se ele tivesse como superar esse problema da coercividade, com certeza seriam os melhores ímãs a serem utilizados, principalmente pela sua suportabilidade à temperatura. Uma outra comparação, em termos da máxima energia, nós temos 260 para o ímã de neodímio, para o ímã de samário cobalto 140. Aqui existem ímãs de samário cobalto com mais densidade energética, mas nós estamos falando aí coisa de pouco mais da metade do que os ímãs de neodímio. Os ímãs de ferrite já são aqui em torno de 30. Estamos falando em cerca de 4 vezes menos do que o samário cobalto. E na mesma ordem de grandeza nós temos os ímãs de alnico justamente em função da coercividade. A densidade deles é praticamente a mesma coisa, tudo próximo do aço, de 3,5. O samário cobalto aqui é um pouco maior, 8,3. Ferrite um pouco menor. E o alnico também na mesma ordem de grandeza, as temperaturas e a dureza. Por fim, o que falta falar a respeito do processo de fabricação desses materiais, principalmente nos ímãs de neodímio e nos ímãs de samário cobalto, ou aqueles que sofrem esse problema da oxidação em contato com o ambiente, seria sobre o coating, o revestimento e a proteção contra agentes químicos, agentes externos, agentes contaminantes. Então existem alguns tipos, só a título de informação. Nós temos, por exemplo, o níquel, o zinco, o epóxi. Existem também algumas soluções que utilizam o ouro para aplicações mais especiais, mas esse recobrimento ele funciona como se fosse uma camada protetora. E aqui, ilustrativamente, a espessura dessa camada protetora frente a cada recobrimento desse, e a vantagem ou desvantagem de cada um deles. Então, resistente à corrosão. O níquel e o epóxi eles são excelentes, e o zinco ele é razoavelmente bom. Então, isso também influi no custo do material, na espessura do material e o objetivo final que você quer dar. Por exemplo, o epóxi, apesar da camada fina, ele é um pouco mais isolante térmico do que seria, por exemplo, o zinco e o níquel. Mas isso, em todo caso, influi mais nos aspectos de agressividade química, de corrosão química, do que em termos mecânicos de condutividade térmica, ou até mesmo em termos de vibração mecânica. Entrando na curva de magnetização do ímã permanente. Como nós falamos lá nos materiais ferromagnéticos, a curva do ímã permanente também é apresentada de duas formas. A primeira delas, a curva de polarização, seria essa pretinha aqui. Ela está relacionada com a magnetização intrínseca do material. Não é aquela que está somatizada à magnetização do ambiente. E nós temos a curva cinza, que é essa ilustrada aqui, onde nós temos a soma da magnetização do ambiente com a curva de polarização intrínseca do material.
Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que conseguir identificar quando nós pegarmos o datasheet do material de ímã permanente. A segunda coisa é que o datasheet ele mostra só o segundo quadrante, ou seja, essa porção que está aqui. Esse aqui seria o nosso segundo quadrante. Mas, na verdade, o que existe é um loop de esterese, que a gente consegue identificar, né, por essa linha aqui. Então, se ela continuasse, ela fecharia aqui em cima, e se ela continuasse, ela fecharia aqui embaixo. Se isso, né, não é o objetivo, mas se isso fosse um material ferromagnético, toda essa região seria dada pela perda por esterese. Então, para a gente magnetizar, por exemplo, esse ímã que está ilustrado na figura A, nós teríamos que produzir uma coercividade mais ou menos nessa ordem de grandeza, ou seja, essa aqui seria a intensidade de corrente, intensidade de campo que a gente deveria fornecer para esse material ele se magnetizar. Então seria um fluxo aqui equivalente, sei lá, vou chutar um valor aqui de 3 Tesla. Na verdade, os ímãs de neodímio eles estão na faixa de 3 a 6 Tesla de magnetização. Mas vamos supor aqui 3 Tesla. E aí quando eu termino de magnetizar e tiro toda a minha intensidade de campo, esse ímã ele volta para cá até chegar no ponto que a gente chama de remanente do ímã, que é o fluxo residual que eu teria, o remanente que eu teria na ausência de uma intensidade de campo. O que é importante é a gente relacionar esse BR com essa coercividade e entender a diferença de cada um deles. Para isso, vamos para o nosso papel. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber para conseguir identificar, ou pelo menos contextualizar a operação do ímã permanente dentro do nosso circuito magnético, seria a diferença básica do que a gente chama de remanência para coercividade. Então, a primeira coisa, a energia de um ímã ela só existe se a relutância externa for maior do que zero. O que significa isso? Se nós estivermos com um ímã no ambiente, sem um circuito magnético fechado, sem um caminho para que as linhas de fluxo possam percorrer, saindo do norte e entrando no sul, muito provavelmente a gente vai ter só coercividade nesse material, ou seja, a nossa energia é praticamente zero nessa situação. Para a gente entender, vamos posicionar um ímã permanente dentro de um circuito magnético fechado com um aço ideal para que a gente possa pelo menos contextualizar cada uma dessas condições. Então vamos pensar nessa situação e vamos colocar que a nossa densidade de fluxo ela está relacionada com a nossa intensidade de fluxo em função da permeabilidade magnética. E vamos colocar também pela nossa lei de Ampère que a nossa intensidade de campo, vou colocar aqui a produzida pelo ímã permanente, vai estar relacionado com o comprimento do ímã permanente. E como nessa situação nós não temos enrolamento, nós não temos corrente circulando, isso aqui vai ser igual a zero. O que a gente percebe é o seguinte, por essa primeira equação, como o nosso μ do aço, a gente está trabalhando com um aço ideal, é como se fosse possível usufruir de todo o fluxo produzido por esse ímã permanente, então significa que a nossa densidade de fluxo ela seria máxima. Então é a máxima capacidade do ímã a gente consegue extrair. Ao mesmo tempo, se a nossa intensidade de campo vezes o nosso caminho é igual a zero, e o nosso caminho a gente sabe que não é zero, logo a nossa intensidade de campo ela tem que ser zero. Vamos desenhar a curva no segundo quadrante para que a gente possa contextualizar a sua operação. Então nós temos aqui duas condições. A primeira delas, identificada por essa curvinha, seria a curva de polarização do ímã permanente, e essa outra curva aqui seria a soma da curva de polarização mais a contribuição de fluxo gerada pelo ambiente, pelo ar. Lembrando que o ímã permanente, a permeabilidade do ímã permanente ela é muito próxima do vácuo. Nós estamos falando em cerca de 1,03, permeabilidade relativa. Por isso que a gente tem essa curva praticamente linear quando a gente soma a contribuição da polarização interna do material com o vácuo.
Então, nessa condição, o que a gente está falando? Vamos voltar aqui em cima. Que nessa condição onde eu tenho um aço ideal, a minha densidade de fluxo ela é máxima e a minha intensidade ela é zero. Então, significa que nessa condição, o meu ponto de operação é esse aqui. Então, isso seria o meu remanente. A segunda condição seria a gente pegar esse ímã permanente e colocar ele sem o caminho fechado, né? Vamos supor, a gente coloca ele no ar. Nessa condição, ao colocar ele no ar, nós não temos um caminho magnético, então significa que nós não vamos ter, né, um caminho para o fluxo. Se nós não teremos um caminho para o fluxo, significa que nós não temos densidade de fluxo. Então, a única coisa que sobra nesse material seria a intensidade. Então, nesse ponto definido aqui embaixo, seria a nossa coercividade, que é o potencial do ímã fora de um circuito magnético. Agora vamos considerar uma segunda situação, onde eu tenho esse caminho magnético e eu vou agora colocar um entreferro. Nessa nova situação, a gente pode fazer a análise através da lei de Ampère. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que a nossa intensidade de campo no entreferro ela está relacionada naturalmente com a coercividade, né, ou a intensidade de campo do ímã permanente, o seu tamanho, ou seja, se eu tiver um ímã maior ou menor, isso vai influenciar no meu circuito magnético e, naturalmente, a relutância do meu entreferro. Se eu tiver um ímã maior, ou se eu tiver, desculpa, um entreferro maior, significa que eu vou ter uma intensidade de campo menor. Agora vamos olhar o fluxo que circula. Então, o fluxo, a gente já apresentou isso lá atrás, eu posso considerar que o fluxo que está dentro do material ferromagnético ele é o mesmo que está passando no entreferro. Então, a partir dessas duas equações, nós temos a intensidade de campo no entreferro e a densidade de campo no entreferro. Nós sabemos que esses dois termos eles estão relacionados pela variável permeabilidade magnética no vácuo. Então, a gente pode simplesmente substituir e achar a relação da densidade de fluxo do ímã permanente em função da intensidade de fluxo do ímã permanente. Então, agora nós temos basicamente uma curva que relaciona a minha intensidade de campo e minha densidade de campo. Isso significa que eu vou ter uma curva passando mais ou menos nessa região, com essa inclinação. Tal que a inclinação é dada por esse fator indicado aqui embaixo. E o que é esse fator? Basicamente, é a permeância do entreferro, é o inverso da relutância, e a relação que eu tenho entre o comprimento do ímã permanente e a área efetiva do ímã permanente. Então, dependendo do ponto, ou dependendo do tamanho do meu entreferro, dependendo da minha relutância de entreferro, a minha linha ela vai sofrer variação na inclinação. Com isso, eu vou ter uma variação do meu ponto de operação. Então, eu posso estar operando em cada uma dessas regiões. Aqui, aqui ou aqui. Um outro detalhe importante é se agora eu pegar esse mesmo circuito magnético e agora eu coloco também uma bobina para produzir campo, que é basicamente o que acontece na máquina elétrica. Nós temos uma bobina de estator produzindo campo de estator e nós temos um ímã permanente localizado na parte rotatória, produzindo fluxo de rotor. Esses dois campos eles se interagem para produzir torque. Nessa situação, o que a gente vai ter é, na lei de Ampère, a participação da parcela de corrente, e essas curvas agora elas vão estar relacionadas com essa parcela de corrente em função de um offset. Então, o que nós percebemos? Se nós colocarmos um campo contrário ao ímã permanente, nós deslocamos essa curva, a inclinação continua em função das relutâncias, né, da relutância do entreferro, considerando o aço ideal.
Claro que nós poderíamos incluir a parcela do aço nessa curva e a inclinação mudaria, mas por hora é suficiente para a gente entender o conceito. E ao acrescentar ou ao circular uma corrente dada por NI, nós agora modificamos o ponto de operação que estava lá em cima, agora para a região mais baixa. Então, se a gente pegar a correspondência disso em fluxo, essa seria a parcela que a gente perde de fluxo em função de um fluxo desmagnetizante. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com ímã permanente, a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando estiver colocando fluxos contrários à máquina elétrica, né, que ele não seja estritamente no eixo em quadratura, para que a gente não acabe desmagnetizando o ímã. E isso eu vou mostrar que pode acontecer da seguinte forma, né? Seja pela elevação de temperatura, com a elevação de temperatura essa curva de polarização ela acaba se deslocando para a direita, ou seja pela aplicação de um campo contrário muito maior. Então aqui eu estou mostrando três curvas de polarização em diferentes temperaturas e mostrando que a variação não somente do fluxo acontece em função da temperatura, mas se a gente deslocar demais o nosso campo contrário ou variar demais a nossa relutância de entreferro, pode ser que a gente acabe entrando numa região onde o meu ímã ele acabe se desmagnetizando. Então, retomando, significa que o nosso ímã permanente no ar ele deveria ter essa intensidade de campo, e à medida que nós inserimos ele no circuito magnético, ele caminha em cima dessa curva aqui até atingir o ponto de operação. Esse ponto de operação ele é dado por uma curva de trabalho, que varia com a altura do ímã permanente e varia também com, se a gente simplificar por um entreferro, com a espessura do entreferro. Então, essa inclinação ela vai depender do circuito magnético, e essa inclinação vai dar o ponto de operação de trabalho da máquina, né? Da máquina e do ímã permanente. Além disso, essa curva ela pode ser trabalhada em conjunto com uma bobina, por exemplo, numa máquina elétrica, e à medida que nós circulamos corrente, se esse fluxo ele for contrário ao ímã permanente, a gente desloca essa curva para a esquerda, e se ele for favorável, a gente desloca essa curva para a direita. Tal que essa diferença aqui estaria relacionado com NI, que é o número de espiras, né, produzindo uma corrente, ou seja, isso aqui seria a nossa força magnetomotriz, ou o enlace de corrente, dividido pelo caminho para a gente ter intensidade. Se for o entreferro, aqui entraria a parcela de entreferro. Então essa seria a forma que nós definimos o ponto de operação do ímã permanente. Além disso, o que é importante? Com relação à temperatura, então nós poderíamos, por exemplo, ter um ponto de operação, uma curva de operação nessa região, só que a temperatura da máquina está crescendo. Então originalmente eu tinha essa curva de operação, a temperatura subiu mais um pouquinho, ela caiu para cá, ou seja, o meu fluxo ele passou, né, por exemplo, dessa para essa condição, então já tive uma queda de fluxo produzido. E se eu subir mais ainda, eu entrei numa região, não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas a curva ela já entra numa região de desmagnetização. Fica mais fácil se a gente observar essa linha ilustrada aqui em cima de polarização interna. Atingida certa temperatura, se a gente produzir uma coercividade compatível, a gente desmagnetiza irreversivelmente o ímã permanente. Então isso é um problema. Nós temos que ficar atentos com relação ao ponto de operação e à temperatura de operação nessa máquina elétrica. Aqui nós temos uma curva real. Esse material é o N45H. Vamos rever tudo que a gente conversou aqui para ver se a gente consegue entender dentro de um datasheet do material. Nós temos várias curvas, essas que vêm, né, aqui em cima, por exemplo, e descem de uma vez. Essas são as curvas de polarização intrínseca do material, né, a polarização J, e nós temos as curvas que são a soma dessa polarização com a operação no ambiente. São essas curvas retas que cortam aqui embaixo. Então, quando a gente estiver falando de operação do ímã permanente, nós estamos falando dessas curvas aqui embaixo. Como é que a gente vai saber em que região a gente está operando? Basta a gente fazer o nosso circuito magnético, traçar a curva, e então aonde elas cortarem a gente vai definir o ponto de operação da máquina. Vamos pegar essa curva aqui, por exemplo. Ela é uma curva de menos 40
a segunda a 20 graus, então vamos considerar que o nosso ponto de operação seria esse aqui. Vamos supor uma condição onde agora eu tenho um campo reverso e eu vou agora colocar uma linha paralela aqui, tal que eu produzi um fluxo da mesma forma que eu coloquei anteriormente, que é o NI sobre o gap. Então esse é meu novo ponto de operação na linha de 20 graus Celsius. Agora minha máquina começou a esquentar, começou a esquentar, começou a esquentar, começou a esquentar. Cheguei até 150 graus. O meu novo ponto de operação é esse aqui. Então significa que agora, se eu retirar, né, o campo da minha máquina, o meu material, o meu ímã permanente, ele se desmagnetizou parcialmente e a nova curva ela vai estar nessa região. Então seria, se eu tentasse seguir a mesma lógica que é apresentada aqui em cima, né, da relação entre a polarização e a magnetização, nós teríamos uma curva mais ou menos dessa forma aqui. Então eu já desmagnetizei o meu ímã em função de um campo reverso, que é o NI, que eu coloquei na minha máquina, mais elevação de temperatura. Percebam o seguinte, se eu estiver trabalhando nessa temperatura de 150 graus, mas se eu não tiver um campo reverso, por exemplo, eu estiver nessa região, eu não vou desmagnetizar meu ímã permanente. Então é isso que é importante a gente saber em termos de operação do ímã permanente, para que a gente possa efetivamente projetar uma máquina elétrica tomando os devidos cuidados para que o ímã ele não se desmagnetize durante a operação. Essa curva é só para ilustrar o produto magnético do ímã, como que ele acontece. Então ele tem um ponto máximo aqui, que na relação de B vezes H define o produto energético máximo. Então significa que um projeto ótimo seria aquele onde a gente define o nosso ponto de operação cruzando exatamente esse ponto. Então isso aqui seria, por exemplo, um ponto onde eu usufruiria de toda a energia magnética do meu ímã permanente, em termos de custo-benefício. Então eu teria um ímã com uma espessura ótima para aquele circuito magnético. É essa a ideia da energia máxima do ímã permanente, a gente conseguir usufruir melhor do material. É claro que nada impede que nós utilizemos, por exemplo, uma curva de operação de certa forma que ela cruze aqui em cima. Eu vou ter menos energia, mas eu também vou ter menos problemas em termos de desmagnetização, operação, temperatura e coisas afins, né? Eu tenho mais liberdade para operar. Então, na prática, o que se espera é que esse ponto ilustrado aqui, nesse ponto de máxima energia, seja o ponto, digamos assim, limítrofe. Não é desejável passar muito desse ponto de operação, muito provavelmente porque a partir daí o ímã ele já começa a se desmagnetizar. Vamos imaginar que esse bloquinho aqui ele estava originalmente fechado. Isso aqui é um ímã permanente. E esse ímã permanente ele tem esse comprimento aqui, esse HPM, e esse HPM nós colocamos uma bobina aqui, passando aqui atrás, por exemplo, circulamos uma corrente. Ao circular uma corrente nós fornecemos uma intensidade de campo. Ao fornecer uma intensidade de campo nós acabamos magnetizando o ímã, que é o que a gente mostrou aqui atrás, isso aqui. Então nós estamos fornecendo uma intensidade de campo, nós estamos magnetizando o ímã, nós chegamos nessa porção aqui e em um determinado momento nós retiramos a corrente. Então nós chegamos nesse ponto aqui. E em um determinado momento nós cortamos um pequeno pedaço do ímã permanente, que é o que foi ilustrado aqui, e colocamos ele no ambiente. Então significa que agora nós temos um circuito magnético. E nessa condição, o que nós temos é basicamente coercividade. Vamos no nosso datasheet, voltando aqui atrás. Significa que, originalmente com o ímã fechado, eu estava aqui em cima. Ao tirar esse caminho do ímã permanente, esse ciclo fechado, e colocar ele no ambiente, eu joguei ele para essa posição aqui embaixo. Então, essa aqui, como eu comentei com vocês lá quando eu estava falando de materiais magnéticos, seria, digamos assim, né, o potencial magnético do ímã permanente. Por isso que é tão complicado, né? Que a gente comentou, se o ímã chegar a 120 ou 150 graus, ele vai se desmagnetizar. Justamente porque como ele vai estar no ambiente, ele vai atingir esse valor de coercividade para essas temperaturas e vai atingir uma desmagnetização num ponto irreversível. Essa curva aqui ela está no livro do Pyronen, para vocês que tiverem dúvida a respeito da operação que a gente comentou. Mas aqui a gente pode traçar, né, a curva no ponto de operação da máquina. O ideal seria que ela cruzasse aqui o ponto ótimo,
mas isso também é complicado porque se a gente avançar demais, a gente já começa a entrar numa região de desmagnetização, e é isso que ele mostra, né? Se a gente chegar aqui no ponto A e, né, conseguir voltar para o ponto do remanente, a gente não vai voltar para o ponto original, que era o BR. Agora a gente volta para um ponto mais abaixo, porque a gente já provocou uma desmagnetização no nosso ímã permanente. Então vamos supor uma situação onde eu tenho as minhas curvas de operação, aí eu começo a operar minha máquina elétrica, né? Eu tenho a minha working line aqui em função de um fluxo contrário, originalmente aqui nessa temperatura, à medida que eu aumento a temperatura eu passo para outra linha, já perdi isso aqui de remanente. Então essa seria a ideia, né, da linha de operação utilizando o ímã permanente.